sobre porcentagem, noções básicas de porcentagem. O que é uma porcentagem? É uma fração de denominador centesimal, ou seja, uma fração com denominador 100. O símbolo para porcentagem é este aqui, a gente fala porcento. Eu até brinco que é fácil de lembrar, você pega o símbolo, observa, como se tivesse o número 1 aqui deitado e 2 zeros, então você vai pôr o denominador aqui já 100, o traço, né? E ficaria assim, sobre 100. Exemplos. Se eu tenho uma porcentagem de 5%, ela é igual a uma fração onde o numerador é o número 5 e o denominador o número 100. Outro exemplo, 13%. Eu tenho o numerador da fração, o número 13, e o símbolo por cento, a gente vai sempre lembrar que é o número o quê? 100. Ficando assim a fração 13 sobre 100. Entenderam? É bem simples. Basta você colocar o número que está antes do símbolo como numerador e o símbolo se transforma no denominador 100. Forma decimal de uma porcentagem. Exemplo. Se eu tenho 75%, então o meu numerador é o número 75, igual eu já falei anteriormente, o símbolo de porcento se transforma no denominador 100, vai ser igual a 0,75, ou seja, essa porcentagem 75% na forma decimal é igual a 0,75. Como que foi feito? Coloca a porcentagem na forma de fração. Então eu tenho 75%, eu coloquei na forma de fração, numerador 75, denominador 100. E fazemos a divisão do numerador, no caso que é o 75, pelo denominador, que é o número 100. Vou fazer um aqui para vocês verem. Então, por exemplo, se eu tenho 4%, primeira coisa, eu vou transformar essa porcentagem na fração. Então, vai ficar numerador 4, denominador 100. Para eu chegar na forma decimal, eu vou pegar agora e vou fazer a divisão do numerador 4 pelo 100. Então, você vem aqui, né, monta a continha, 4 dividido por 100. Lembrando, né, se o número 4 aqui, o meu dividendo é menor do que o divisor, eu vou precisar aqui de acrescentar um zero aqui, ainda vai continuar menor, porque 40 é menor do que 100. Como eu coloquei um zero aqui, 0, aqui. Eu vou colocar mais um zero aqui, agora sim, eu tenho um dividendo maior do que o meu divisor. Eu acrescento outro zero e coloco o número 4 aqui. 4 vezes 100, 400, né? 0, 0, 0. Então, quer dizer que a porcentagem 4%, se transformando em fração, fica o numerador 4, o denominador 100, na forma decimal é 0,04. Recordando o que aprendemos anteriormente. Transformando porcentagem em fração, então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou dar um exemplo aqui, é pegar a porcentagem. Então, se eu tenho 7%, eu vou transformar na fração. O meu numerador 7, meu denominador 100. É bem simples. Lembrando que o numerador é o número que vem antes do símbolo de porcento. Então, numerador 7, denominador 100. Se eu tenho agora 113%, o meu numerador será o 113 e o meu denominador, o número 100. Faremos isso para todas as porcentagens quando você quer transformar em fração. Pegar o número que vem antes do símbolo de porcento, colocar como numerador e sempre lembrar que o seu denominador tem a ver com o símbolo de porcento, sempre será o número 100. Outra coisa que aprendemos anteriormente é transformar uma porcentagem na forma decimal, ou seja, no número decimal. Então, se eu tenho como exemplo aqui 6%, eu vou colocar primeiro na forma de fração, 6 sobre 100. Vou fazer a divisão, né?
fazer a divisão de 6 por 100. Meu dividendo é menor do que o meu divisor, então eu acrescento um 0, aqui. Ainda está menor, acrescento outro 0, então se eu acrescentei 2 zeros, põe mais um 0 aqui. E 6. 6 vezes 100 dá 600, correto? Então nós já temos que a fração 6 sobre 100 dividida vai ser 0,06. Então 6% na forma de fração 6 sobre 100, na forma decimal ou em número decimal 0,06. Outro exemplo. Se eu tenho aqui 233%. 233%. Vou transformar em fração. 233 sobre 100. Vamos fazer a divisão. Vou fazer aqui em cima, qual o espaço? 233 dividido por 100. Aqui o meu dividendo já é maior do que o meu divisor, então eu vou colocar o 2 aqui. 2 vezes 100, 200. Né? Faço a subtração. Voltei a ter um dividendo menor que o divisor. Eu acrescento um 0 aqui e uma vírgula lá. Agora eu tenho 330 dividido por 100. 3 vezes 100, 300. Eu vou ficar ainda com 30. 30 é menor do que 100. Eu acrescento um 0 aqui. Fica 300. 300 dividido por 100. 0. Então, 233% na forma decimal é 2,33. Aqui eu tenho aqui também. Basta você praticar divisão, né? Você tem que lembrar que quando você quer uma porcentagem em número decimal, mais para frente eu vou explicar o porquê dessas duas transformações, né? Quando você vai utilizar. E aqui, na forma decimal, você faz a divisão do numerador pelo denominador. E lembrando que o denominador sempre, se tratando de porcentagem, o nosso denominador será o número 100. Outra coisa importante em porcentagem é a gente saber transformar frações em porcentagem. Eu vou fazer dois exemplos aqui de duas maneiras possíveis de você transformar uma fração em porcentagem. Como exemplo aqui, se eu tenho a fração 3/4. Então, eu vou transformar essa fração 3/4 em porcentagem. Eu vou fazer, primeiramente, eu vou pegar essa fração e vou multiplicar por 100. O numerador por 100. Então, eu vou ter 3 vezes 100. Aqui, né, lembrando que quando eu tenho multiplicação de uma fração, você pode colocar, não é obrigado, só para você ter uma noção. Então, você teria aqui o numerador 100 e o denominador 1. Então, você vai multiplicar numerador vezes numerador. 3 vezes 100, você vai ter 300. E 4 vezes 1, 4. Então, eu tenho 300 sobre 4. Como que eu vou transformar isso aqui, essa fração, em uma porcentagem? Eu vou pegar agora o meu numerador, que é 300, e o meu denominador, que é 4, vou fazer uma divisão. Observe. Então, eu tenho aqui 300 dividido por 4. Dividendo maior que divisor, posso começar a fazer a divisão direito. 7 vezes 4, 28. Sobrou 2. Eu tenho 0 para descer. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Então, quer dizer que a nossa fração 3/4 equivale a 75%. Correto? Essa é uma maneira. Tem outra maneira? Tem. Aqui eu multipliquei por 100. Eu posso fazer também, de vez multiplicar por 100,
direto. Ou assim, ó. 3 dividido por 4. Então, a fração 3/4 em porcentagem, eu vou pegar o 3 e vou dividir por 4. Então, eu tenho aqui 3 dividido por 4. Nesse caso aqui, eu vou transformar essa fração na forma decimal primeiro. Então, 3 dividindo 3 dividido pelo divisor 4 é menor o 3. Então, tem que colocar 0, certo? Aí eu tenho 30. 7 vezes 4, 28. Vai sobrar o 2. O 2 é menor do que 4, acrescenta um 0. 75. Então, 0,75. 5 vezes 4, 20. Ou seja, eu peguei a fração, transformei primeiro no número decimal. 3/4 é igual a 0,75. Quando eu faço por essa maneira, eu tenho que multiplicar o 0,75 por 100. Porque eu estou falando de porcentagem. Eu vou ter que multiplicar 0,75 por 100. Vou fazer a conta aqui. Então, 0,75 multiplicado por 100. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 0, 0. Somar todo mundo, vou ter 0, 0, 5, 7. Quantas casas eu tenho aqui após a vírgula? 2, então a minha vírgula entra aqui. Não precisa anotar 75,00. Então, 0,75 vezes 100 é 75%. Ok? Por quê? Vou separar. Voltando aqui. Olha só. Essa aqui, a vantagem é que quando você pega a fração e multiplica por 100, você já vai sair com a porcentagem direta aqui, ó, né? Quando você faz na forma decimal, se você não multiplicou por 100 essa fração, você vai efetuou a divisão do numerador pelo denominador e criou o número decimal, esse número decimal tem que ser multiplicado por 100. Aqui não precisa, porque aqui já sai direto, porque quando eu multiplico por 100, já sai direto. Você tem essas duas opções para transformar frações em porcentagem. Isso é necessário em alguns exercícios, alguns probleminhas que você vai resolver, ok? Então, nós temos aí as duas maneiras, pegando a fração e já multiplicando ela por 100, eu vou sair na porcentagem, ou pegando a fração, criando a forma decimal e multiplicando por 100. Você vai chegar sempre o quê? No mesmo resultado. Todas as duas maneiras estão corretas, depende do que você acha mais fácil ou queira fazer. Eu acho importante você saber as duas, porque tem horas que uma é melhor do que a outra para se usar. Agora, para finalizar essa aula de porcentagem, após as noções que nós tivemos, eu vou fazer alguns cálculos de porcentagem aqui para vocês aprenderem. Então, os cálculos é o seguinte. Então, vamos lá. Cálculos. Eu quero 2% de 400. Como que eu faço isso? Muito simples. Eu vou pegar, primeira coisa, transformar essa porcentagem, 2%, em uma fração. Então, tem lá 2, que é o numerador, 100 é o meu denominador, por causa do símbolo de porcento. Uma coisa importantíssima, quando eu vejo na matemática a preposição de, ela já me refere a uma conta de multiplicação. Então, o de aqui vai virar uma multiplicação, usando o pontinho, né? Vezes 400. Então, aqui, 400. Então, eu tenho 2 sobre 100 vezes 400. Regra, né, normal lá para multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ah, eu coloquei o número 1 aqui, vocês viram? Isso é se quiser, gente, não é obrigatório. Só porque às vezes tem aluno que não entende. Então, eu coloquei o 1 aqui. Então, 2 vezes 400 dá 800. E 1 vezes 100 dá 100.
Precisa de montar a divisão tradicional, porque está fácil aqui. Vamos simplificar por 100. O que é simplificar por 100? Dividir o numerador por 100 e o denominador por 100. Nós vamos chegar no número 8. Então, ó, é bem simples, basta você ter bastante atenção. 2 por 100 de 400 é 8, certo? O resultado é 8. Agora nós temos aqui, vamos supor que eu queira 2,5% de 300. Vamos lá, 2,5% de 300. Então, se eu tenho 2,5% de 300, eu vou transformar em fração. 2,5 o meu numerador, o 100 o meu denominador. Vezes 300, né? Vamos colocar o 1 aqui. Temos aqui 2,5 vezes 300. Multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Então é mais fácil eu colocar aqui o 300 em cima. Vou colocar o 300 em cima, fazer aqui no canto. Aqui. Vou colocar o 300 aqui em cima. E o 2,5 aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Somar. 0, 0, 5, 7. Uma casa após a vírgula. Então dá 750. Não precisa colocar esse 0. Vamos colocar 750 direto. Sobre 100. Para facilitar a nossa divisão, vamos simplificar por 10. Dividir o 750 por 10 vai ficar 75. E o 100 por 10 vai ficar 10. Então, eu vou ter 75 dividido por 10. Vamos fazer aqui. 75 dividido por 10. 7 vezes 5, 70. Sobrou 5. Acrescenta um 0. 5 vezes 10, 50. Nós vamos chegar em 7,5. Então, 2,5% de 300, o resultado é 7,5. Vamos fazer agora aqui 150% de 45. Vamos por aqui. 45. Mesma coisa, eu vou colocar aqui 150 sobre 100 vezes 45. Temos aqui, fazer a multiplicação, né? 150 vezes 45. Vou montar aqui a continha. E efetuar esse cálculo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Vamos somar. 0, 5, 7. Chegamos a 6.750 dividido por 100. Vamos simplificar por 10? Fica mais fácil. Eu passo a ter 675 dividido por 10. 675 dividido por 10. O meu dividendo já é maior que o divisor. Então, 6 vezes 10, 60. Pego o 7. Tenho 5 para descer. 7 vezes 10, 70. Sobra 5. Acrescento um 0 aqui. 5 vezes 10, 50. Eu tenho, então, 67,5. Esse é o resultado. 150% de 45, 67,5. Mais um? Mais um? Vamos lá, 15% de 80. 15% de 80, tá bom. O último aqui para finalizar. 15% de 80. Então, tem lá 15 sobre 100. O di, ó, em todos os lugares o di é multiplicação. Aqui. 15% de 80. Então 15 vezes 80. Vamos arrumar um lugarzinho para fazer isso aqui. Vamos separar aqui para nós.
fazer aqui em cima, né? Ali, a ordem dos fatores não altera o produto, mas ali está com a mesma quantidade de algarismos, fica fácil. 0, 0. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. E 4, 12. Somando aqui, nós chegamos em 1.200. Então, 15 vezes 80 é 1.200, dividido por 100, que é 100 vezes 100. Simplificando por 100, olha que fácil. Chegamos no resultado 12. Então, esses são os resultados. Eu vou encerrar essa aula de noções básicas de porcentagem aqui, com esses cálculos. E a minha próxima aula no canal será de probleminhas utilizando cálculos de porcentagem. Pratiquem, se tiver dúvida, assista novamente. E aguarde a próxima aula. Obrigado.